Quais suculentas podem ficar no sol? Então, a maior parte das suculentas, elas gostam de sol. Elas são originárias muitas vezes de regiões áridas e muitas delas toleram muito bem o calor e muita luminosidade também. Mas tem algumas suculentas que preferem ficar no sol pleno e outras preferem a meia sombra, porque mesmo no deserto a gente tem alguns arbustos e tal, e às vezes aquela suculenta é aquela que fica na base do arbusto, aproveitando um pouco da sombrinha e tal. Então elas crescem no meio de uma outra vegetação que pode proteger elas eventualmente. E tem muitas espécies que não gostam de ficar no sol direto, elas vão ficando meio raquíticas, meio feias, tá? Então agora eu vou citar mais ou menos algumas espécies de meia sombra e algumas espécies de sol, mas eu acho importantíssimo que quando você comprar uma suculenta ou ganhar uma suculenta, tenta em primeiro lugar identificar qual a espécie de suculenta que você adquiriu. Por quê? Porque cada uma tem as suas particularidades. E são muitas espécies, muitas variedades, muitas cultivares. Então, para você saber exatamente quais as necessidades daquela que você tem em casa, você tem que procurar saber qual espécie que você tem. E para poder identificar, eu vou dar alguns exemplos de 12 espécies, mais ou menos, de cada uma, que são espécies bem comuns. Mas é importante que você pesquise o que você tem em casa para respeitar as necessidades dessas espécies que você tem. Então, as que eu tenho aqui, separadas como suculentas de meia sombra, ou seja, elas podem pegar sol, mas aquele sol da manhã, aquele sol no finalzinho da tarde, que não é aquele sol forte do meio-dia, tá? Elas gostam de sol. Você pode cultivar elas até mesmo na janela do apartamento, na janela da casa. Não precisa ter necessariamente um pátio, né, ou uma varanda e tal, para ter elas. Elas precisam de menos de 4 horas diárias de sol nas horas mais frescas do dia, tá? Ou então você pode cultivar elas num local que não tenha sol direto, mas que tenha claridade intensa o dia inteiro, tá? Alguns gêneros, né? Aloe, Gastéria, Haworthia. Gente, se eu não pronunciar direitinho, o meu latim não sei se é lá essas coisas, então, por favor, me ajudem aí, né? Me mandem por direct. Ah, Raquel, você não pronunciou certo e tal. Eu vou tentar, né? Mas eu não tenho muita experiência com a pronúncia do latim. As equevérias, o ripsalis, as schlumbergeras, o calanchoe, né? Muita gente fala calanchoe. As roias, que são as flores de cera. As sansevérias, que são as espadinhas de São Jorge. Paródia, que é um cacto. Rebútia também é cacto. De forma geral, uma diquinha rápida e fácil, assim, as suculentas que são epífitas, aquelas que crescem nas árvores, elas são de meia sombra, tá? Elas não devem pegar sol o dia inteiro. Então, essas que são ripsalis, que nem a flor de maio, flor de outubro, elas são de meia sombra. De sol pleno, que foi a pergunta lá do Padilha. Sol pleno, o que a gente entende por sol pleno? Que fica o dia inteiro no sol. Mas o considerado, assim, já é considerado sol pleno se a planta ficar 6 horas diárias no sol, tá? Então, alguns gêneros que gostam de sol pleno. O agave, o aloe, a euphorbia tirucale, que é essa que está super na moda, né? Que tem as pontinhas alaranjadas. Os eônios, os sedums, o sempervivum, a crassula ovata, as opúntias, os cereus, tá? São cactos, equinocereus, ferocactos, a orostax, que é aquela que parece uma florzinha. O rabo de macaco também gosta de sol pleno, tá? Alguns exemplos de suculentas que podem ficar no sol. Eu tenho certeza que na internet tem alguns artigos que exemplificam suculentas que podem ficar no sol e suculentas que podem ficar mais na meia sombra.